Se ainda estivesse vivo, Raul Seixas iria completar 80 anos de idade no sábado, agora dia 28 de junho de 2025. Como ele não está mais entre nós desde agosto de 1989, é possível agora analisar o legado dele, não só no rock nacional, como na música brasileira como um todo. E é isso que eu vou fazer neste vídeo. Presta atenção. Sofisticação é a palavra que define esse novo modelo de camisa de futebol do Judas Priest, cara. Olha aí, lançados pela WA Sports. Olha lá, com distintivo, numeração atrás, tudo, né? Feito com tecido primoroso e absurdamente confortável e tem um visual belíssimo, né? Que obviamente você vai poder usar nas mais diversas ocasiões e que também, obviamente, você pode adquirir essa camiseta e todas as outras lançadas pela WA Sport, inclusive essa aqui que eu estou usando do Kiss, com o nosso cupom exclusivo Regis Tadeu Indica, clicando aqui no link na descrição do vídeo aqui abaixo, e você vai colocar o cupom e você vai ter um desconto espetacular para adquirir esse modelo novo e todos os outros da WA Sport, inclusive esse aqui que eu estou usando do Kiss Army, né? Mas olha que lindeza essa camiseta do Judas Priest, cara. Essa camisa de futebol maravilhosa aqui, com 82. Por quê? Porque é da época do Screaming for Vengeance. Olha, demais, né? Então não vacila, tá? Usa o nosso cupom e você vai sair bonitão por aí. Meu amigo e minha amiga, Raul Seixas ainda hoje é uma figura incrivelmente importante na história da música brasileira, um artista cuja influência impactou gerações, gêneros e até mesmo teve um impacto imenso ao expandir fronteiras culturais. Os fãs, esses eternos abobalhados, o consideram como o pai do rock brasileiro, o que é uma bobagem e é uma tremenda cascata ao mesmo tempo. Mas isso não tira o mérito do Raul Seixas em ter consolidado o rock nacional, da mesma forma como ele transformou a música popular brasileira ao fundir elementos de diversos estilos musicais, filosofias e posturas contraculturais. A obra inteira dele, marcada totalmente por letras muito profundas, com críticas sociais e uma busca incessante pela liberdade individual, continua até hoje a exibir uma força poética, musical absolutamente incrível. E não é à toa que isso tudo continua sendo objeto de admiração, de análise e de estudo. E vai continuar sendo eternamente dessa forma, eu não tenho a menor dúvida disso. Além disso, cara, a persona do Raulzito, né, o rebelde místico e caótico, muitas vezes ofuscou o homem Raul Seixas, criando inclusive um mito que é tão fascinante quanto complexo. E essa dualidade entre o Raul Seixas e o Raulzito fez com que a vida dele e a carreira tivessem bastidores muito turbulentos que ajudaram ainda mais a mítica aura em torno dele, mesmo nos momentos mais tristes que hoje todo mundo já sabe. Eu, inclusive, sugiro que você assista a um outro vídeo que eu fiz aqui no canal tempos atrás, caso você queira se inteirar ainda mais do assunto e se aprofundar ainda mais nessa aura do Raul Seixas, né? Sim, eu sei, você, nós sabemos que ele foi um dos vários pioneiros do rock no Brasil, principalmente porque ele trouxe o gênero para o mainstream em um país dominado pelo samba, pela bossa nova e pela MPB. E ele fez isso a partir do momento em que ele deu o pontapé inicial na carreira solo dele, na primeira metade dos anos 70, como eu já expliquei aqui nesse outro vídeo, que eu sei que você vai procurar aqui no canal e vai encontrar e vai assistir. O Raul, ele criou uma linguagem própria, misturando rock com ritmos nordestinos, baião, chachado, forró, além de incorporar elementos da clássica MPB e do próprio tropicalismo. E sempre crítico, reflexivo e existencialista, questionando o consumismo e a alienação social enquanto defendia a liberdade de ser quem se é.
E ele também inspirou bandas e artistas que encontraram na atitude rebelde e na autenticidade dele um modelo a ser seguido, inclusive na qual ele uniu a energia contestadora do rock alinhada ao espírito da contracultura dos anos 60, e tudo isso adaptado às questões sociais e políticas do Brasil, que estava sob a ditadura militar. As letras dele, muitas vezes codificadas para driblar a censura, falaram de liberdade, espiritualidade e inconformismo, e tudo isso se conectando com uma juventude que estava sedenta por mudanças. Embora o Raul Seixas ele seja frequentemente associado ao rock, a influência dele na música brasileira, como eu disse, vai muito além disso. Ele foi realmente um dos primeiros artistas a criar uma ponte entre gêneros aparentemente opostos, unindo, como eu falei, o rock ao baião, ao blues, ao forró, a MPB, a psicodelia, e essa abordagem eclética colocou o Raul ao lado, por exemplo, de nomes como Caetano Veloso e o Gilberto Gil, e do próprio tropicalismo. Mas sempre com uma identidade única, porque enquanto o tropicalismo ele era mais experimental e intelectual, o Raul ele falava diretamente ao povão, cara, com uma linguagem acessível, mas nunca simplista, nunca simplória. E as parcerias dele, como por exemplo com o Paulo Coelho, introduziram ao Brasil, cara, uma visão filosófica que misturava misticismo, esoterismo e ideias de liberdade individual. Sabe, mensagens muitas vezes controversas também, mas que atingiram em cheio gerações que buscavam romper com as amarras da sociedade conservadora, da sociedade careta. E tem mais. O Raul Seixas trouxe para a música brasileira uma abordagem teatral, performática, repleta de uma energia desconcertante, inclusive com imagens extravagantes e uma postura que misturava o profeta, o palhaço e o rebelde. Enquanto ele cantava, ele contava histórias, ele criava personagens e criava narrativas simplesmente inacreditáveis. Então, a persona do Raulzito, né, a persona do maluco beleza, frequentemente ofuscou o homem Raul Seixas, inclusive criando uma dicotomia, vamos dizer assim, cara, que é essencial para entender, inclusive, o próprio legado do Raul, cara. O Raulzito era o personagem carismático, provocador e místico que aparecia nos palcos e nas letras. Era um símbolo de rebeldia e de liberdade. E ele era, de uma certa forma, o profeta da sociedade alternativa, né? O roqueiro que estava sempre contra as convenções e que vivia intensamente. Já o Raul Seixas, pessoa física, né? Era uma figura completa, marcada por contradições, fragilidades e uma vida pessoal caótica, com uma série de problemas que contribuíram, inclusive, para a construção desse próprio mito em torno dele. Mas também contribuiu para uma tragédia pessoal, como eu contei, inclusive, no outro vídeo aqui no canal, que você pode pesquisar. Então, apesar do talento, ele lutava para manter um equilíbrio, só que um equilíbrio que ele nunca conseguiu ter. Então, meu amigo e minha amiga, a obra do Raul Seixas é sim um tesouro da cultura brasileira e a relevância dele permanece intacta décadas depois da morte prematura dele em 1989. Ele morreu com 44 anos, cara. E as letras das canções dele, cara, continuam, elas são atemporais, porque elas abordam temas que são universais para todos nós. A busca por um sentido da vida, a luta contra a opressão, a celebração da individualidade e a resiliência, né? Uma palavra comum hoje, diante das adversidades, cara. E as músicas eram mensagens de perseverança que celebravam e celebram a autenticidade que vai continuar a inspirar gerações de ouvintes e artistas para sempre. Não é à toa que o Raul é e vai continuar sendo tema de estudos acadêmicos, cara, com a obra dele sendo analisada em disciplinas como sociologia, filosofia, literatura e musicologia. E tem mais, cara, as letras das canções, cara, são ricas em referências culturais, filosóficas e espirituais, e isso oferece um campo muito fértil para reflexões sobre a identidade brasileira, a contracultura e a resistência a governos autoritários.
Sem contar a fusão de gêneros musicais que eu falei, né, que ele colocou em prática, né? E isso é estudado até hoje como um exemplo do quão híbrida, vamos dizer assim, pode ser a música brasileira, e isso é um traço marcante da nossa própria cultura como povo. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do legado do Raul Seixas, que, como eu falei, iria completar 80 anos agora nesse sábado, tá bom? Aqui nos comentários, coloque aqui a sua opinião, cara. Qual foi o legado que o Raul Seixas deixou? Tá bom? Coloca aqui. E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.